Belo Horizonte é sede no começo de junho do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que vai discutir sobre corrupção e democracia. Nossos convidados, o Procurador da República, Ângelo Giardini de Oliveira, e a professora universitária da Escola Superior Dom Helder, daqui de Belo Horizonte, Lara Marina Ferreira. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Congresso Diálogo sobre Democracia e Direito Eleitoral vai ser nos dias 8, 9 e 10 de junho. Doutora Lara, quais são os objetivos desse congresso? Bom, os objetivos do congresso, o objetivo central é promover um diálogo aprofundado sobre questões polêmicas do direito eleitoral. A Escola Judiciária Eleitoral atua em outras frentes, a gente promove a capacitação de juízes e de servidores, e aí nesse momento em que nós promovemos essas ações de capacitação, a perspectiva é voltada para a aplicação na prática jurisdicional. Fazemos também ações de divulgação das regras eleitorais para partidos e candidatos, perspectiva de atuação prática. E a diferença do Congresso é que a ideia aqui é debater temas profundos a partir de uma perspectiva teórica. E só complementando a identificação da doutora Lara, além de professora da Escola Superior Dom Helder Câmara, Escola de Direito, ela é da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas Gerais, né? E trabalha com as publicações, não é isso, doutora? Exato. Muitos desembargadores vão participar, não vão, como palestrantes? Sim, nós temos alguns desembargadores na condição de mediadores e promotores, procurador regional eleitoral, na condição de palestrante. Qual é o debate, doutor Ângelo, a ser travado sobre o processo eleitoral brasileiro a partir da perspectiva teórica do modelo de legitimidade democrática? Olha, me parece que essa proposta de Congresso que apresenta o TRE é muito oportuna. A sociedade brasileira nunca esteve tão sedenta de debater como funciona a nossa democracia, como funciona o nosso sistema político, como funciona o nosso sistema eleitoral. E eu penso que o Congresso será extremamente importante para poder contribuir um pouco mais com esse debate, trazendo vários atores, pessoas de uma visão mais prática, outras de uma visão mais teórica, e trazê-los juntos para propor algumas sugestões e conscientizar um pouco mais a população, né? Eu penso que o brasileiro deseja isso e é chegado talvez um momento mais propício para que a gente possa discutir esses temas. Doutora Lara, qual que é esse modelo? Qual é a perspectiva teórica? Bom, a perspectiva teórica que orientou a montagem dos painéis, a seleção dos temas e a indicação de palestrantes é de que, na verdade, a legitimidade democrática é um problema, antes de ser uma premissa, ele é um problema. Porque a democracia parte do pressuposto de que somos todos iguais. Se somos todos iguais, por que eu preciso seguir o comando daquele que me representa se eu não concordo com aquele comando? Nossa perspectiva é que um dos elementos que funciona como estruturador da legitimidade democrática é exatamente o processo eleitoral. Se eu reconhecer esse processo eleitoral como uma porta de entrada legítima para aquele representante que vai ocupar o cargo eletivo, ele vai funcionar como um estruturador da legitimidade do sistema como um todo. Então, é um ponto importante da legitimidade democrática que precisa ser discutido. Doutor Ângelo, quais são os aspectos positivos do processo eleitoral brasileiro? Já pergunto para a senhora quais seriam os aspectos negativos. Primeiro, o senhor. Não é porque o sistema eleitoral brasileiro não apresente problemas que ele não tenha inúmeras qualidades positivas que devemos reconhecer até para melhor apreciá-las e mantê-las. Acho que o aspecto primordial, aquele que primeiro salta aos olhos, é um sistema, até aqui, com a adoção da urna eletrônica, já vão aí mais de 15 anos, sem qualquer indício, prova séria de qualquer tipo de fraude, de qualquer tipo de quebra da segurança da urna. É um sistema conduzido por um órgão que é independente da discussão política, que é a Justiça Eleitoral. Temos um sufrágio que é realmente universal, em que todas as pessoas da sociedade participam e que atinge todos os órgãos, todos os cargos relevantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, para mim, esses são os pontos de maior qualidade da nossa democracia. E a senhora fala, então, sobre os pontos negativos, doutora Lara? Sim. Eu preciso adiantar aqui que acho que os pontos positivos superam em muitos pontos negativos. Mas é preciso indicar aqui como desafios a serem vencidos
o controle da corrupção, que não é uma questão específica do processo eleitoral, mas do processo político brasileiro como um todo, e o fato de que as pessoas conhecem pouco, pelo menos as informações técnicas que são importantes para que o exercício do voto se dê de maneira adequada. Essa necessidade de conhecer melhor como que funciona o sistema eleitoral, especialmente o sistema eleitoral, que é muito complexo, funcionamento de como é que os partidos se alinham em uma ou em outra plataforma ideológica. Esse discurso, esse conhecimento precisa ser mais bem feito pela sociedade brasileira, que é preciso marcar também que é uma sociedade que sempre foi indicada como uma sociedade com pouco interesse na política, e acho que de 2013 para cá, com a primavera brasileira, né, nós temos mostrado que temos interesse sim na política, mas para além do interesse é preciso que a gente tenha um conhecimento técnico. E que tenha diálogo, né? Com certeza. O Congresso está Tá propondo. Né? Doutor Ângelo, por que se diz da necessidade de uma reforma eleitoral? Eu acho que, como a doutora Lara acabou de falar com muito propósito aqui, o brasileiro deseja participar mais. Quem está na internet, quem participa de conversas entre amigos e famílias, percebe que o brasileiro está pronto para estar mais engajado no processo político. Agora, o sistema não favorece essa participação e essa sensação de pertencimento do eleitor. Há uma desconexão entre o eleitor e o eleito. Ele não se sente representado por aquele que está no poder. E por isso me parece, então, que o sistema deve sofrer algumas intervenções, né? Não precisa, talvez, reformar o sistema de alto a baixo, mas algumas modificações pontuais devem ser feitas para aproximar o eleitor do exercício do poder político. Doutora Lara, e nesse sentido, o que deve ser contemplado nessa reforma a partir do que o procurador falou? É uma resposta que eu, de verdade, não consigo dar. Nós parecemos partir todos de um pressuposto de que a reforma política é necessária, mas quando a gente avança para esse questionamento, né, o que exatamente estamos chamando de reforma política, cada um de nós tem uma resposta muito específica. Eu tenho o meu conjunto de reformas que eu gostaria de ver aplicado, mas se você colocar isso em discussão, e por isso que o Congresso não consegue avançar, acho que em nenhum sentido, as questões são absolutamente polêmicas. Dizer da necessidade de uma reforma do sistema quer dizer a adoção de um sistema proporcional, de lista fechada, de um voto distrital misto. Cada uma dessas eleições tem vantagens e desvantagens. Mesma questão do financiamento de campanhas, né? Público ou privado, cada uma dessas escolhas com vantagens e desvantagens importantes. Eu não consigo dizer em que medida ela deveria avançar, porque acho que esse é um diálogo que nós precisamos ter com mais profundidade, com mais cuidado. É complexo, então? É absolutamente complexo para ser resolvido em um estalo. Agora, o Código Eleitoral de 65 está em vigor, né? Está em vigor. Está em vigor. Ele está ultrapassado, doutor Ângelo? Eu acho que o código, estar ou não ultrapassado, não é um problema do sistema, né? As eleições brasileiras são regidas também por inúmeras outras leis que vieram depois, como a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, como a Lei Complementar 64, como a Lei da Ficha Limpa, né? Uma lei complementar de 2010. Enfim, há inúmeras outras leis que regem o sistema. O sistema está ultrapassado, não é nem tanto o Código Eleitoral, mas o conjunto de arcabouço legislativo é que precisa sofrer uma intervenção para modernizar. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que vai discutir sobre corrupção e democracia nos dias 8, 9 e 10 de junho aqui em Belo Horizonte. Participam do programa o Procurador da República, Ângelo Giardini de Oliveira, e a professora universitária da Escola Superior de Direito, Dom Helder, daqui de Belo Horizonte, Lara Marina Ferreira. O tema na conferência de abertura do Congresso é o mito da corrupção na democracia brasileira. Eu pergunto à senhora, doutora Lara, a corrupção é mito ou realidade permanente? Eu acho que ela é as duas coisas. Existe uma percepção, uma alta percepção por parte de todos nós, de que vivemos em um ambiente que seria mais corrupto do que o normal, do que o desejado, e muito dessa percepção advém do fato de que nós estamos sempre lidando com escândalos novos
todo dia tem o escândalo do dia, o escândalo da corrupção do dia. Mas, em alguma medida, o tratamento da corrupção corre o risco de ser também mitológico. Mitológico no seguinte sentido: a gente tende a achar que o brasileiro seria mais corrupto que os outros povos, e acho que essa é uma percepção que precisaria de uma análise um pouco mais profunda. Tendemos a perseguir um interesse público absolutamente apartado de qualquer interesse privado, como se isso existisse em algum lugar do mundo. Então, eu acho que ele é as duas coisas. Nós falhamos em manter sistemas de controles eficientes de combate à corrupção, mas é preciso que esse combate à corrupção também não assuma esse discurso simplificador de que vale qualquer coisa em nome do combate à corrupção, inclusive suprimir garantias e direitos fundamentais. Eu gostaria até que o senhor, doutor Ângelo, também estendesse um pouco da fala da professora Lara com relação a essa corrupção na democracia brasileira. Como que o senhor define a democracia brasileira hoje? A democracia brasileira é uma democracia tecnicamente representativa, ela não é uma democracia direta, não há instrumentos para que o cidadão participe de forma direta da tomada de decisões políticas. Ele deve fazê-lo sempre por intermédio de seus representantes, né? Em termos de problemas que talvez acabem desaguando na corrupção, ele é um sistema muito focado no individualismo. Há poucos programas partidários, há pouca ideologia dos partidos. Os partidos não têm programas de governo bem definidos, que sejam distintos, que o cidadão possa entender e se posicionar, e isso acaba favorecendo a figura do candidato enquanto pessoa, né? E outros problemas acabam exacerbando isso, como o alto custo das campanhas eleitorais. Então, ser candidato é muito dispendioso. E parece, pelo menos é o meu entendimento, que isso é um fator que pode incentivar a corrupção no aparelho estatal, quando um candidato está obrigado a despender somas enormes para ser eleito. Quer complementar, doutora Lara? Alguma coisa? Não, eu concordo. Acho que a democracia brasileira, ela é, sobretudo, uma experiência muito recente, né? A gente vive, e nós nos esquecemos disso com frequência, vivemos agora o maior período de experiência democrática na história brasileira. Então, é preciso marcar também avanços, mas eu concordo, o grande desafio é como fazer um combate eficiente da corrupção. A democracia brasileira corre riscos, doutora Ângela? Talvez essa seja uma questão melhor respondida pelos sociólogos ou pela ciência política, né? Eu acho que a democracia brasileira, essa é uma opinião pessoal minha, mas me parece que ela caminha para a consolidação, embora ela seja bastante recente, com percalços, mas com avanços também. É de se lembrar que, aí voltando um pouco ao tema do combate à corrupção, até 2001, para se processar um deputado federal ou um senador, era necessária autorização da Casa Legislativa. Foi a emenda constitucional 2001 que passou a permitir que o Supremo pudesse receber uma denúncia e tocar o processo para frente. Até 2010, que foi a lei da ficha limpa, alguém condenado criminalmente ou por improbidade administrativa em segunda instância podia ser candidato, coisa que não é mais possível. Então, houve avanços, mas eu acho que temos que avançar ainda mais. Lembrando para você, telespectador, que o doutor Ângelo é também procurador eleitoral junto à Justiça Eleitoral aqui de Minas Gerais, procurador eleitoral substituto. Sim. Não é isso, doutor Ângelo? O primeiro painel do Congresso pergunta: quem me representa? O painel vai abordar os desafios à formação de um vínculo autêntico entre o eleitor e o mandatário. Quais são esses desafios? Nós já falamos sobre isso, mas vamos relembrar. Quais são esses desafios? Eu acho que são dois principais desafios. O primeiro é que o sistema seja inteligível para o eleitor. Pessoalmente, eu acho que o sistema proporcional de lista aberta, ele tende a criar uma distorção. As campanhas são feitas de forma personalista, né, como apontou aqui o doutor Ângelo, e eu esqueço, quando voto no candidato X para o parlamento, que a atuação daquele candidato X no parlamento vai se dar em um bloco partidário, que eu tenho pouco conhecimento desse bloco partidário, especialmente diante dessa quantidade, né, dessa multiplicidade de partidos que existem agora no Brasil, e tenho dificuldade, o eleitor tem dificuldade de fazer o acompanhamento da atuação desse eleito junto com o bloco partidário, uma vez em que ele está eleito. Pois é, e isso me faz a seguinte pergunta: como fortalecer esse vínculo, né? Se a gente percebe
é a premissa de que o eleitor não cobra a ação parlamentar como devia. Como permanecer um vínculo desse? Meu argumento é de que a primeira atitude que precisa ser tomada em termos, inclusive, de reforma, é o fortalecimento do próprio partido político. Se o partido político é o veículo que vai expressar os interesses que são dispersos e contraditórios, inclusive, na sociedade, ele precisa ser fortalecido, inclusive com a democratização interna dos partidos políticos, mas a reforma política precisa caminhar aí, em alguma medida, fortalecer o papel dos partidos políticos. Eu posso complementar o que a doutora Lara acabou de falar? Eu discordo um pouco quando uma parte da sociedade coloca a responsabilidade no eleitor por não cobrar dos representantes no parlamento. Porque o sistema atual é um sistema que não favorece essa cobrança. Porque no sistema proporcional de eleição, e principalmente no Brasil, onde existem coligações partidárias, é possível que o eleitor vote em um candidato de determinado partido e eleja um outro candidato de um outro partido. Então, não existe uma correlação entre em quem o eleitor votou e em quem foi eleito ao parlamento. Então, nesse sistema, exigir que o eleitor saiba exatamente aonde o seu voto desagou e tenha legitimidade para cobrar desse eleito é muito complicado. Há dois tipos de reforma, reforma eleitoral e reforma política. Uma pode andar sem a outra, doutora Lara? Ou tem que fazer as duas? Eu acho que a reforma política é um conjunto mais amplo, mas a pedra de toque da reforma política me parece ser a reforma eleitoral. Então, a reforma política sem a reforma eleitoral, acho pouco provável. Mas nós estamos vivendo uma experiência de mini-reformas eleitorais sucessivas no tempo. De 2 em 2 anos, né? Então o Congresso não se mobiliza para realizar essa reforma global ampla. De 2 em 2 anos, a periferia do sistema é alterada com leis ordinárias que acabam valendo para cada eleição. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando os temas do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que vai discutir sobre corrupção e democracia em Belo Horizonte no começo de junho. Participando do programa, o Procurador da República, Ângelo Giardini de Oliveira, também procurador eleitoral junto à Justiça Eleitoral daqui de Minas, e a professora universitária da Escola Superior Dom Helder Câmara, Lara Marina Ferreira, que é da Escola do TRE de Minas Gerais, a Escola Eleitoral do TRE de Minas. O terceiro painel do Congresso é sobre controle democrático e abuso de poder nas eleições. Pergunto para o senhor, doutor Ângelo, esse abuso está contido devidamente ou não? Olha, não é por falta de empenho dos órgãos de controle, mas a verdade é que o sistema apresenta uma série de falhas, uma série de lacunas que dificultam o controle. Não é à toa que o próprio Ministério Público Federal apresentou um pacote de medidas, que ele intitulou de 10 medidas contra a corrupção, propostas legislativas para aprimorar o sistema de controle, de combate à corrupção em vários níveis e também no sistema eleitoral. Coletamos mais de 2 milhões de assinaturas. O projeto foi apresentado ao Congresso Nacional como uma lei de iniciativa popular, está atualmente em tramitação desde o começo do ano. E entre as medidas, tem lá, por exemplo, a criminalização do Caixa 2. Né? Atualmente, o Caixa 2 ele não traz consequências na eleição, consequências criminais. Essa é, pelo menos, uma das medidas de aprimorar o sistema que eu acho que poderiam ajudar a tornar mais efetivo esse controle. Vamos partir, então, para o tema do quarto painel do Congresso, que é igualdade de participação no processo eleitoral democrático. Vamos falar sobre o voto obrigatório no Brasil. É o caminho mais certo para a democracia brasileira, doutora Lara? Esse é um dos temas que eu, de verdade, tenho dúvidas. Pessoalmente, vou adiantar minha posição, porque tenho uma formação filosófica mais liberal. Eu me filio à corrente que defende o voto facultativo, mas eu consigo ver algumas vantagens no voto obrigatório. A vantagem de criar um momento cívico, né, de levar as pessoas de forma maciça às urnas de 2 em 2 anos, e nesse ambiente de momento cívico, convidar as pessoas a discutir sobre política,
e altíssima adesão do processo eleitoral brasileiro. Com o voto obrigatório, nós temos uma questão de representatividade que está solucionada aí com a alta participação dos eleitores no processo, um problema que o voto facultativo colocaria aí, inauguraria no sistema eleitoral. Agora, olha que coisa interessante, o 5º painel do Congresso terá uma discussão importantíssima. A participação para além do voto e a democratização da democracia. Esse é o título desse 5º painel. Doutor Ângelo, a democracia brasileira precisa ser democratizada? Os partidos políticos precisam ser democratizados? Sim, sim. Na minha visão, sim. Na visão da maioria dos que militam na área, na visão do Ministério Público Eleitoral, em segunda instância, é necessário aprofundar os mecanismos de participação popular na democracia brasileira. Isso envolve democratizar os partidos, fazer com que os partidos decidam mais da base para a cúpula e menos da cúpula para a base. Que os partidos não sejam dominados sempre pelos mesmos grupos hegemônicos, né? E talvez aproveitar, quem sabe, a tecnologia, a internet, e pensar formas de trazer o eleitor para decidir diretamente alguns temas. Quem sabe introduzir a possibilidade de uma democracia direta em alguns temas, em que o eleitor possa diretamente votar e decidir. Lá a organização do Congresso colocou a democratização da democracia. Quando a gente fala isso para o cidadão comum, a pessoa fala, mas pode democratizar a democracia? Como que é isso? A democracia é um processo de inclusão permanente, né? Então, ela, por uma questão até conceitual, a democratização da própria democracia faz parte do núcleo do conceito de democracia. E aqui é importante, para além dessa perspectiva de democratizar os espaços políticos formais, os partidos políticos, e abrir os canais de participação para o cidadão, democratizar a própria perspectiva do Estado brasileiro, que é preciso reconhecer na nossa história uma perspectiva com algum ranço de autoritarismo, né? Então, a própria lógica de funcionamento do Estado precisa abarcar essa necessidade de incluir perspectivas diferentes, de minorias. Eu posso complementar também algo sobre o que a doutora Lara falou. Ela falou com muita pertinência que democracia é incluir, é aumentar a participação, e a democracia brasileira ainda se ressente muito de inclusão. As mulheres, por exemplo, estão muito alijadas das estruturas partidárias e do acesso aos cargos públicos, né? Houve algumas medidas de cotas, de necessidade que se alcance um percentual mínimo de candidaturas femininas, também de tempo de exposição na televisão, mas essas medidas, como elas não mexeram com a estrutura hierárquica do partido, do controle partidário, elas não surtiram tanto efeito quanto se gostaria. Então, é sempre necessário pensar outras formas de ampliar a democracia. Nós estamos chegando ao final desse programa, vamos partir para as considerações finais, começando com a senhora, professora Lara. Bom, o que eu queria, na verdade, é reforçar o convite para que todas as pessoas possam participar do Congresso, que foi elaborado com muito carinho pela Escola Judiciária Eleitoral, e é um convite para que nós todos nos ingressemos nesse diálogo que é preciso ser feito, que é o diálogo sobre a qualificação da democracia brasileira, reconhecendo os avanços, né, e o tanto que já consolidamos, e enfrentando pela via da democracia os desafios que persistem. Só lembrando que a entrada é gratuita. O senhor agora, considerações finais, doutor Ângelo. Olha, me parece que nós, como brasileiros, devemos abraçar esse momento, essa oportunidade de discutir o nosso sistema eleitoral e político, meditar sobre o que queremos, fazer escolhas sensatas, bem orientadas, bem pesadas, porque nenhuma mudança pode ser vista como temporária. Se você muda o sistema, esse sistema pode ficar modificado dessa forma por muito tempo. Então, tudo tem que ser bem pensado, bem meditado e bem decidido. E eu acho que a oportunidade é essa. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.